Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do podcast Caixa Preta aqui no canal da Start Econ. Tô aqui hoje com uma galera de peso aqui para bater um papo. Vamos falar hoje sobre a oportunidade, como surgiu a oportunidade de criar um site próprio para arrecadação lá para quitação do estádio do Corinthians. Uma iniciativa que eu acredito ser inédita, liderada pela torcida, e vamos entender como foi todo esse papo de engajar a torcida e os desafios aí de não usar uma plataforma tradicional para esse tipo de arrecadação. E para bater esse papo aqui, eu trouxe o Jader aqui da UAP, né? Você é de vendas da UAP do setor comercial, né, sênior? Exatamente. Se apresenta aí pra galera que Vamos lá. não te conhece ainda. E antes de começar aqui, eu quero agradecer pelo espaço e pela oportunidade. Agradecer ao Dr. Edson também, que esteve presente com a gente na UAP aí, desde as primeiras fases de negociação. A sua resiliência foi muito importante. Eu acho que muita coisa aconteceu antes da gente entrar no circuito, mas depois o seu apoio foi muito importante. E, bom, vou fazer um resumo aqui da minha carreira profissional para vocês entenderem o contexto, né? Eu trabalho com tecnologia desde 2007, né? Então, faz as contas aí, já tem um bom tempo, né? E eu sou casado, tenho 39 anos, moro em Marília, no interior. Lá eu me criei, eu comecei a trabalhar com tecnologia lá numa plataforma. Passei 6 anos por lá, empreendi, trabalhei numa operação também de e-commerce muito famosa em Marília de autopartes. E depois, né, fui convidado para integrar o time de vendas da UAP, né? Então, nesse contexto, eu fui procurado por um parceiro da área de pagamentos, de um gateway de pagamento, que ele já participava de uma concorrência, de um bid do referido projeto, né? Então, ele não abriu, ainda estava correndo aí ainda numa com confidencialidade, né? E ele comentou o contexto, mas eu não sabia do que era. Quando a gente entrou, eu comecei a entender. Nessa primeira reunião, a gente participou junto já, né, com a Nath e todo o time lá de comunicação da Gaviões. E a partir dali, a gente começou a entender mais a complexidade do projeto e qual era o nível de responsabilidade de entrega, né, para a gente, de fato, atender todos esses requisitos. E a partir daí que a gente contornou muitas coisas que normalmente se entrega através de uma plataforma de financiamento coletivo. Esse foi o grande pulo do gato aqui, porque que a UAP ela conseguiu atender uma plataforma de e-commerce que normalmente ela é transacional, ela é focada em B2C, em B2B, em cross-border, etc. Como que ela teria aderência a requisitos de financiamento coletivo? Então, o que a gente fez? A gente otimizou o projeto, a gente otimizou a plataforma para que ela atendesse toda essa jornada, né? Porque a experiência de doação nada mais é do que uma experiência transacional, né? Ela não tem um produto físico, mas ela tem uma trilha de aquisição que é muito parecida com o e-commerce. Sem dúvida. Vamos falar bastante sobre isso ainda hoje aqui. Estou aqui também com o Thiago Campos, que é diretor comercial da UAP também. Se apresenta aí para o pessoal, Thiago. Fala pessoal, tudo bem? Então eu sou o Thiago Campos, eu sou o diretor comercial da UAP. Não é a minha primeira vez aqui no Caixa Preta, é a minha segunda vez. Na primeira vez eu falei sobre growth e é um grande prazer poder voltar
para falar para toda a nossa audiência, a gente falar de inovação, falar um pouco de crowdfunding e falar um pouco mais, né, sobre esse projeto que tornou uma grande proporção no finalzinho ali de 2024 e a grande aposta ali de inovação. Talvez ali essa seria minhas considerações para esse ano de 2025, que tem muita coisa boa para rolar. E no decorrer aqui do nosso bate-papo, a gente vai explicar um pouco mais sobre os próximos passos. Maravilha. E tô aqui também com o Dr. Edson, que é advogado da Gaviões da Fiel. Exatamente. Bom, meu nome é Edson Oliveira, né? Para quem não me conhece, eu sou advogado, já tenho 21 anos. Não sei se eu devia falar isso, né? Vão descobrir a idade. Eu estou à frente, né, do jurídico da Gaviões para esses assuntos e fui convidado, né, também a fazer parte desse projeto. A gente teve muitas reuniões com a UAP. Antes da UAP, a gente falou com outras plataformas, escolhemos a UAP em razão de todo o benefício ali que ela podia trazer, né, do que ela já fazia. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso, mas obrigado aí pelo convite. Espero poder ajudar aqui vocês. Maravilha, vai ser um papo muito legal hoje aqui. E, Jader, já queria começar aqui com você. Você que trouxe essa oportunidade, né, para a UAP, como que surgiu a oportunidade de né, essa parceria da torcida da Gaviões, né? Sim. Com a plataforma UAP? Só lembrando que a iniciativa ela não é da Gaviões, né, doutor? É uma iniciativa da todas as torcidas, né, do corintiano para o corintiano, né? Então, exato. É representada, né, em grande parte pela Gaviões, mas ela chegou até mim por um parceiro de mercado e que ele colocou ele já é um cara conhecedor, o Gabriel, né, trabalhando num gateway de pagamento, e ele estava concorrendo nesse bid, né, nesta época, mas até depois no contexto de integração, né, que envolvia exclusivamente o Pix da Caixa, esse parceiro não pôde participar, porque, enfim, não existe intermediário, né? É um Pix direto da Caixa, para quem não sabe ainda, eu acho que é bom deixar isso claro para que fique bem transparente a relação entre pagamentos e terceiros nesse processo. É o Pix direto para a Caixa e ela é a credora, né, desse fundo da Arena. Então, através dessa indicação, a gente começou a entender um pouco mais, né, como eu comentei já anteriormente. Nós fizemos muitas rodadas de validação, já tinha um escopo pré-definido, muita jornada customizada que normalmente nas ferramentas de crowdfunding elas não são tão possíveis, porque você tem um formato um pouco mais engessado, porque, enfim, é o modelo de negócio dos caras, né? Então, não só essa experiência que ela precisava ser customizada, entendendo também que é um projeto muito fora da curva, né? Então, a gente tem que, de fato, imprimir, né, todos os valores, entender o usuário final nesse contexto, né? Por que eu não uso um crowdfunding e uso uma plataforma de e-commerce? O efeito, ele pode ser o mesmo, mas essa experiência, ela é relacional também, porque eles não buscam somente uma doação. Você está levando o cara ali a doar mais de uma vez. Então, a gente gamificou esse processo, a gente gerou certificado, a gente fez N coisas ali que, como o doutor disse, né, benefícios ali e relacionamento também, né? A gente foi muito próximo disso. Então, o fato de usar uma plataforma que não é tradicional de crowdfunding traz benefícios que o crowdfunding você não consegue trazer utilizando essa plataforma. Exatamente. Mas em questão relacional mesmo. É relacional e de experiência, porque quando a gente pega vamos pensar numa loja, num e-commerce, né? Ela tem, no B2C, no B2B, ela tem uma estrutura básica que respeita a jornada. Então, se você vai comprar uma camiseta, você tem a busca, você tem a home, você tem o catálogo, a página de produto, carrinho e checkout. Sim. O que nós fizemos? A gente criou uma landing page, né, com uma página, uma rolagem única ali, né, botões pré-definidos para doação e o clique que vai direto para o checkout, né? Então, assim, reduzir essa fricção para que, de fato, o resultado ele seja a doação, né? E a gente fez algumas customizações de back-end também na estrutura da plataforma para que atendesse alguns requisitos até mesmo de controladoria, de lisura mesmo, né, da informação. Compliance, exatamente. Você faz parte do comitê fiscal. Comitê fiscal, isso da campanha. Então, existem pessoas dentro do projeto, que o doutor pode explicar um pouco melhor,
que tem acesso à plataforma para fazer essa auditoria, para ver... Porque, assim, a maior premissa disso, e antes de falar de tecnologia, de compliance, etc., é a transparência, né? Porque parece que eu já sou da Gaviões aqui, né? Mas o ponto-chave, a pedra fundamental, ela era, né, a transparência. Porque sem isso independente de clube, né, de instituição clubística, para você engajar o torcedor nesse tipo de iniciativa, você tem que ter um propósito muito claro e sem nenhum tipo de gap, né? Assim, o cara não pode, poxa, para onde vai o dinheiro, quem está envolvido, quem não está envolvido. Então, Eram muitas questões aí, ainda bem que você... Primeiro, né, só para complementar, você não tinha um paradigma, né? Então, quando a ideia se sedimentou e a gente, tivemos ali por volta de 50 reuniões para chegar ali no dia do lançamento, com a caixa em números, então a gente tinha que buscar algo que não existe. Então, você vai numa plataforma de doação, eles têm lá o carrinho da doação, né, que não tem uma experiência. O fluxo, a gente imaginava que ele seria muito alto, mas nem perto do que foi o primeiro dia. 2 milhões de acessos em 10 minutos. Foi uma coisa grande, né? Surreal. E a gente tinha um mote, que era a única coisa que não poderia faltar, que era a credibilidade. Então, esse trabalho todo que a gente teve, né, a resiliência, eu acho que foi, né, a palavra que você falou aí foi fundamental. Por vezes a gente pensou em desistir, porque você tinha que falar com a Caixa, convencê-los a fazer dessa forma, você tinha que falar com o Corinthians, convencê-los a fazer daquela forma, e no fim nós não devíamos nada para ninguém. Ele falou muito bem, Pavilhão 9, Camisa 12, Estopim da Fiel, Macabra, todo mundo participou como torcida organizada, porque assim, óbvio que o Gaviões é maior, tem um pouco mais de estrutura, mas todos estavam ali envolvidos. E a gente fez algumas pesquisas, então você coloca lá no site, tem 2 milhões e 400 mil pessoas no Instagram, se fizermos uma vaquinha, uma parte do começo da história, mas vocês doam? Cara, tive assim 300 mil respostas em pouco tempo. E eu dou se o dinheiro não for para o Corinthians. Eu dou, né? E se o Corinthians tiver acesso, eu não vou doar. Então a gente pensou, como é que a gente vai fazer para viabilizar essa forma? E, enfim, teve todo um processo, a gente conseguiu homologar na justiça. Como o Jário já falou, ninguém tem acesso a esse dinheiro, né? Foi necessário abrir uma conta em nome da Arena Itaquera S.A., né, com a aquiescência deles lá. A Arena Itaquera é quem tem a dívida. Então, diariamente, nós brincamos que a gente paga um boleto. Chega às 18 horas, né, quanto tem na conta? Tem 1 milhão, 2 milhões. Ela vai lá, aperta o botãozinho, só uma gerente da Caixa que tem esse acesso, e paga aquele boleto, zerou, 18h01, começa de novo. Começa novamente a arrecadar. E aí o corintiano falou, se for assim eu faço. Então foi por isso que a gente seguiu esse caminho. Legal, e assim, até um ponto, trazendo aqui de um adendo que o Jader trouxe, que o próprio doutor está trazendo aqui para nós. Acho que o grande diferencial desse projeto, acho que quando a gente olha as plataformas, né, de crowdfunding, a estrutura é muito mais transacional mesmo, né? Você não tem uma experiência por trás. E essa foi uma jornada pensando extremamente na relação, né, de um para um. Quando a gente fala de crowdfunding, não é algo novo, né, na história da economia. Isso começou, se a gente fosse trazer aqui até dados históricos aqui, eu acho que esse projeto ele acaba entrando num marco histórico mundial. Então, tudo começou lá em 1855, num financiamento coletivo, ou seja, um crowdfunding, na época para financiar um pedestal da Estátua da Liberdade. Então, um jornalista americano, ele divulgou no jornal e ali a audiência, né, tinha a possibilidade de fazer esse tipo de doação. Acho que esse foi o primeiro registro que teve. Olha só o nível desse propósito, dessa comparação. Sim. Depois houve o boom, né, quando a gente acaba trazendo aqui, até muito mais aqui para o mercado digital. Cara, lá nos Estados Unidos a gente está falando na época, em meados dos anos 2000, com um boom, de certa forma, de bandas, né, pegando essas iniciativas e fazendo essas doações a fim de financiar álbum, a fim de financiar a própria turnê. E isso no Brasil, teoricamente, é algo novo, né? Talvez eu me recordo aqui do Catarse em meados de 2011 e depois foram surgindo outras plataformas, mas com um cunho muito social, né? Ligado
ou essa pegada de, cara, você ajudar a sua banda favorita a produzir um CD independente, a fazer uma turnê, ou até mesmo ligado com uma vaquinha virtual para ajudar, talvez, em alguma enfermidade de alguma pessoa. E quando a gente olha esse tipo de projeto, de certa forma a gente está falando de, ok, tem um cunho de uma doação, mas eu acho que o principal propósito acaba sendo uma experiência. E algo que esse projeto me chamou muito a atenção, quando o pessoal da torcida, né? Vou falar como torcida para não generalizar um ou outra, mas quando a torcida traz esse projeto para a mesa, cara, foi muito louco, porque os caras já estavam pensando em certificado. Então não é só o ato da doação. Então um certificado, apareceu o nome da pessoa no estádio. Então o ato da pessoa conseguir acompanhar e ter uma transparência. Então se a gente for falar de dados, como se fosse um analytics mesmo, né? Dela olhar qual que é o estado que está contribuindo com o maior volume, está representando o maior share. O meu estado vai ganhar, o meu estado. É uma coisa... Não, ele está falando aqui numa coisa interessante, eu lembrei de um dado, que assim, eu já vi fila para comprar ingresso para NFL. Já vi fila para comprar ingresso para o YouTube e acaba. Eu desafio alguém me mostrar um projeto como esse em que 200 mil pessoas ficaram numa fila de madrugada para fazer doação. Realmente. O cara não queria sair da fila para fazer doação no primeiro dia. Olha que loucura. Perder a oportunidade ali, né? Não dormia. Depois, né? Ele podia fazer no dia seguinte, podia fazer depois. Ele queria ficar na fila porque ele queria estar entre os primeiros. Então, assim, é uma sensação de pertencimento muito grande. Sim. Né? É algo inexplicável. Eu não sei daqui 10, 15, 20 anos como é que vão falar sobre isso. Mas, assim, a gente conversava, né? No WhatsApp, tinha que ter um grupo ali. Sim. Olha, nós estamos com uma fila ainda de 150 mil pessoas. 3 horas da manhã. Então, assim... A galera esperando mesmo, né? Sim, entendeu? Não vai acabar. Não é o ingresso que vai acabar. Todo mundo pode doar a hora que quiser. Assim, foram coisas diferentes. Eu acho que, imagino que a partir de agora esse é um paradigma, né? Não existia, passou a ser, mas eu não sei se vai ser superado algum dia. Agora, doutor, uma pergunta aqui. Cara, será que desse DNA corintiano já existia aquele sentimento do Disque Marcelinho, que essa ação, teoricamente, é uma evolução, né, de algo que ocorreu há muitos anos atrás, né? O Corinthians já teve, né, algumas ações assim no passado. Algumas ações assim no passado, talvez não digitais, né? Não desse tamanho não também, dessa né? proporção, mas se a gente fosse falar de um algo não relacional com essa tangibilidade que a gente está trazendo aqui, talvez eu elejo aqui como Disque Marcelinho uma das ações mais bem-sucedidas, né, das instituições de futebol. Tiveram problemas, né? Inclusive eu agradeço minha mãe, que pagou a conta, eu liguei, doei, ela não sabia, porque era por telefone, você fazia ligação, eu era novo, liguei, depois ela descobriu quando foi pagar a conta, enfim. Mas ali, acho que tinha uma disputa, se eu não estou enganando, outros times podiam fazer, a Federação Paulista. Eu lembro que tiveram problemas, não sei os detalhes. Mas, assim, com esse engajamento, né, o Jair pode falar, eu acho que a gente deve estar aí beirando 900 mil... quase 1 milhão de doações. De pessoas que estão ali cadastradas. Assim, é um marco, óbvio que, né, com o advento da internet, hoje em dia todo mundo é mais engajado, conhece, ali era uma outra época, era um telefone, nem todo mundo tinha. Você consegue chegar em muito mais pessoas hoje, né? Mas sim, eu acho que esse foi um início ali de uma ideia que chegou onde a gente chegou hoje. O corintiano ele tem esse engajamento, né? Ele tem engajamento com tudo. A gente teve jogo em Novo Horizonte agora, foram lá 20 mil pessoas, caravana uma segunda-feira. Então, assim, do corintiano não se duvida. Eu aprendi isso já. Isso é verdade. Eu tenho uma história aqui de um funcionário, uma época que ele é corintiano, era dos Gaviões, inclusive, e em dia de jogo, não importa onde fosse o jogo do Corinthians, ser no Japão, o cara tinha ido para todos os lugares. Em dia de jogo, eu podia não contar com ele no trabalho. Isso aí não tinha jeito. Thiago, fala pra gente um pouco sobre qual foi a importância, né, o peso desse projeto aí para a UAP, né? Hoje, né? Como que isso representou para a UAP? Não, legal. Acho que o nosso primeiro sentimento, né, quando o Jader trouxe essa possibilidade desse projeto na mesa, foi entender
qual que era o objetivo, de certa forma, do projeto, né? Sim. Se seria algo tradicional ou se, de certa forma, a gente teria que pensar num não tradicional, ir na contramão do que o mercado propunha, né, para soluções. E foi algo interessante, porque houve um engajamento e tinha já um desenho até de um início, de um meio e de evoluções desse projeto. Para a UAP acaba sendo um marco também, porque a gente sabe que tem um lado bom e um lado ruim. Então, o lado bom é a proporção que esse projeto vai, né, trazer, de certa forma, para a nossa companhia como um todo, e não só para a UAP, né, como eu digo, como uma plataforma de e-commerce, mas eu acho que para o mercado como um todo, né, porque acaba sendo algo disruptivo para o mercado de e-commerce, né, mas também, principalmente, aquele receio de, cara, a gente tem que calcular a rota para que não dê nenhum problema. Sim. Então, como o doutor trouxe, né? Cara, olha quantas pessoas, milhões de pessoas que acabaram ficando na fila. Então, a fila acaba sendo uma iniciativa para mitigar ali a pessoa sequer conseguir avançar nas etapas da navegação, né? Do próprio site. Então, para nós, foi um marco, onde foi muito calculado os riscos, né? A gente calculou também muito bem os parceiros envolvidos no projeto, mas eu acho que eu destaco também, e aí o Jader ele pode também corroborar, talvez ali com a minha fala, um projeto para ele ser bem sucedido, ele não adianta ser só uma via única, né? Sim. Ele precisa ser uma via de uma mão dupla. Então, da mesma forma que houve um esforço e uma dedicação de todo o time da UAP, desde a arquitetura até do comercial, a poder fazer todos os passos com maestria, houve um engajamento, mas muito grande de parte da torcida como um todo. Então, desde as primeiras reuniões, até das evoluções, até de trazer os status também, porque era um projeto que, de certa forma, dependia também de um aval e de um ok jurídico, né? De uma certa forma. Então, foram vários marcos onde eu acho que o e-commerce traz também essa flexibilidade, onde enquanto você aguarda um lado caminhar, a gente estava trabalhando na estrutura de front, na estrutura de testes. Então, foi algo que... Vocês conseguiram aplicar a expertise do e-commerce no projeto, né? Com certeza. E acho que... E olhando também num tempo recorde, né? E acaba sendo um marco na história da empresa, mas um marco também na história do mercado. Eu, salvo engano, talvez acho que a gente foi a única plataforma de e-commerce até hoje a realizar 2 Black Fridays, né? Porque a gente lançou o projeto no meio do furacão de uma Black Friday e, em paralelo, tinha a Black Friday do projeto do projeto do Corinthians, né, Jader? Eu vou até fazer um adendo aqui, vou dar um passo atrás nessa conversa, porque é o seguinte, a visão de aceitar isso, ela é importante. Por que eu estou dizendo isso? Nós somos motivos de chacota em algumas reuniões. Quando a gente chegou, assim, não vou falar nome, mas chega na caixa, na primeira reunião, sei lá, 5 diretores, né? Vou falar aqui, o Alê, presidente, o vice-presidente Serginho, o vice-presidente Fantasma, eu, mais alguns representantes, e nos lá falar para eles, olha, nós vamos pagar uma dívida. Natural, o cara te olhar e falar assim, o que esses caras estão falando? A fama do Corinthians, primeira reunião, olha, nós queremos... Cara, vocês estão loucos, isso aí não vai dar certo. Como influenciadores que a gente conversou, pô, isso aí não. A gente teve muito não, entendeu? Muita gente não acreditou. Então, isso é um mérito, né? O cara olhar e falar, putz, isso aqui eu vou fazer. Porque outros não quiseram fazer. E eu tenho certeza que se arrependeram. Tanto empresa quanto influenciadores. Teve um, não vou falar nome, mas o cara... Não, imagina, vou se envolver com esse negócio aí, isso não vai dar em nada, lá, tranquilo. Outros 5 aceitaram. E, cara, estão ajudando pra caramba. O comitê fiscal que citaram aqui, pô, são pessoas de empresas que têm ali, cara, uma vida já muito bem sucedida, que aceitaram, são todos voluntários, que vão fazer auditoria, mas muitos outros não aceitaram. Muitas outras plataformas não aceitaram. Então, vocês tiveram esse mérito de olhar e falar, puta, eu vou fazer, vai dar certo. Então, eu acho que esse é o passo atrás. Antes a visão ela é importante, né? E acreditar. E até porque acaba materializando o projeto, mas todas essas nuances, elas são de mérito total, de envolvimento, né, de vocês,
esse motivo de chacota só mostra que o projeto ele era grande o suficiente para que eles não entendessem a proporção disso. E eu fico feliz da gente ter, né, enfim, ter sido escolhido. Como o Thiago falou, o nosso envolvimento ele foi tamanho do nosso CEO, o Edmilson, que é corintiano roxo. Falei muito com ele. Falou muito com ele. Fala ainda, né? Falei, no começo eu falei, cara, preciso fazer, a gente fez uma reunião, olha, 60 dias, 90 dias é um prazo muito apertado. Eu falei, nossa, que bacana, eu preciso para aqui 20 dias. Ele está louco. Eu lembro disso. Não, vai dar certo, fica tranquilo. Foi vai o primeiro fazer. prazo, depois a gente estendeu para o dia 27. A gente foi, então assim, tudo foi diferente. Imagina que até para vocês, né? Chega lá, uma empresa quer contratar vocês. Eu quero vender um produto tal. Vocês têm um monte de fase, conversa, aquela coisa. Com a gente não tinha, só tinha, cara, vamos fazer assim, precisa ser assado, tal. Então, isso assim, eu aqui representando, né, o Gaviões, como eu disse, né, o Ale não pôde vir, tem os vice-presidentes também que foram muito resilientes. A gente agradece pela parceria. Isso. Para nós é um reconhecimento de um trabalho que a gente sabe que vai dar muito fruto ainda. A gente vai caminhar junto. Abriu as portas aí para outros clubes também, né? Fazer esse tipo de ação via e-commerce e também para as plataformas, né? Poder desenvolver esse... Eu vou te falar que depois da primeira semana do projeto, o telefone do Jader parecia que foi clonado. Porque ele recebeu muitos acionamentos de outros clubes, clubes do Nordeste, clubes do Centro-Oeste, e não foram 2, 3. Então foram muitos clubes com a curiosidade de entender, cara, o que estava por trás desse projeto. Porque, de certa forma, é algo que é disruptivo você fazer uma iniciativa dessa com uma plataforma de e-commerce. Então, assim, ele é um projeto que ele abre portas para outras iniciativas. Então, iniciativas de clubes de futebol, outras iniciativas, você pensando até mesmo num upselling, né, de oferta, porque desse projeto não, mas, cara, por que não pensar numa doação recorrente, entendeu? De você fazer ali um projeto, o próprio digitalizar o sócio torcedor, de colocar uma recorrência, de trazer um pouco essa parte de dados para que o próprio torcedor mesmo ele consiga enxergar ali, talvez, o quanto que ele já contribuiu, ele conseguir ter uma transparência de para onde está sendo destinado o dinheiro. E, de certa forma, uma plataforma de e-commerce por si só, ela acaba sendo um orquestrador dessas informações e consegue trazer essa visibilidade, né? Então, assim, foi muito bom, vem sendo muito bom. Acho que grandes clubes também nos procuraram para a gente discorrer mais sobre esse projeto, mas assim como clubes, cara, algumas bandas também já entraram em contato conosco, algumas instituições de caridade. Então isso acaba sendo legal porque abre um leque de possibilidades a transcender, como falamos aqui no começo, né? A relação transacional e focar muito mais no relacional, né? Sem dúvida. Perfeito. Doutor, como que vem sendo para vocês aí essa experiência desse lançamento até agora, desde o lançamento até agora? Tá atendendo às expectativas? Como que tá sendo isso para vocês? Muito, né? Como eu disse, teve um pós, né, que não aparece. Foram meses de negociação até a gente chegar ali ao 27 de novembro, que foi um dia, enfim, histórico para a gente. E desde lá, a gente sabia que teria um período, né, maior. A gente não tinha noção de 2 milhões de acessos simultâneos. A gente derrubou o site da Caixa de tantos acessos, de tanto Pix, enfim. Né, tivemos ataques cibernéticos, eles depois, né, podem falar da Rússia, coisa louca, assim. E sabia que a gente chegaria em janeiro e teria uma sazonalidade. Então, agora a gente está numa nova fase da campanha, né? Empresas estão nos procurando para fazer parcerias. Então, olha, eu vendo um produto tal e o corintiano compra aqui e parte dessa compra vai para o projeto. E a gente está agora, né, trabalhando nisso, enfim, em algumas outras frentes, mas assim, tem sido uma experiência bem interessante. Parabenizar todo mundo ali, né, de todas as torcidas do Gaviões, a Nath, o Alex, a Lá e todas as pessoas que, assim, incansavelmente, né, nos primeiros 30 dias, assim, é difícil de dormir, porque você não conseguia mesmo, era muita demanda, muita coisa, e todo mundo se esforçou demais para chegar onde a gente chegou. Então, como eu disse,
não existia um paradigma. A gente sabia que seria difícil, mas não imaginava o tamanho, né, e a proporção, o furacão. Mas tem sido muito proveitoso. Acho que a gente vai conseguir chegar no objetivo aí, com certeza. Legal. E na visão da UAP, como que tem sido aí desde o dia do lançamento até agora? Porque o projeto ainda continua, né? Firme e forte. Que vai ter novas fases. O que a gente teve foi uma curva de aprendizado, viu, Jorge? Por quê? A gente teve o boom e números aqui, né? A gente falou de Super Bowl, de, né, eventos grandiosos, mas os números foram, né, de acesso simultâneo relacionado ao esporte semelhantes a Super Bowl, a Copa do Mundo. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende o potencial que o projeto ainda tem e terá para o cumprimento da meta. O que a gente tem evoluído? A gente conseguiu trazer parceiros para dar uma infraestrutura, né, mais ajustada, porque a gente teve aquele boom, muita gente acessava, né, o telefone não parava, porque, poxa, eu não estou conseguindo doar, mas a gente tem uma elasticidade tamanha, a gente dimensionou o projeto e agora a gente entrou num platô que, né, talvez haja outro boom, né? Ainda a gente torce para que isso aconteça, mas o aprendizado que a gente já teve com isso já nos dá uma tranquilidade muito maior. E melhorias contínuas, né? A gente teve o mapa de calor, né, das doações, os estados que mais doaram, o top ranking dos maiores doadores, a gamificação, né? Então a pessoa doa, a própria plataforma gera esse PDF para ele guardar esse certificado, né? Eu teve amigos que não sabiam no meu grupo de futebol lá, né? Que eu jogo toda quarta. Os caras postando eu não poderia falar, né? Mas a galera, meu certificado aqui. Então, assim, tudo isso gera uma gamificação, um engajamento que dá um orgulho muito grande de participar e de encontro com isso. Tivemos também, né, a relação dos top até R$100, né, que tem o nome na placa que vai ser exibida no estádio. Então, essas evoluções elas serão constantes. Conforme o próprio projeto for trazendo essas necessidades, a gente vai aderir. Mas, assim, o sucesso é garantido. A gente está muito feliz com o resultado. Eu posso fazer até um adendo? Claro. Doutor, isso que a gente passou e vem passando no projeto não é nada diferente do que boa parte da nossa audiência, que aqui a gente está falando para muitos gestores e pessoas que trabalham no mundo do e-commerce, acaba vivendo no dia a dia. Então, ataque sequencial, isso que vem da Rússia, vem da China, vem de tudo quanto é lugar. Clones, né? Sites clones. Sites clones, tentando fraudar ali a... Quantos? Não lembro o número, mas acho que no segundo dia a gente teve 100 sites. Teve que contratar uma empresa só para tratar das fraudes. Chegou, sei lá, bateu esse número mais de 1.000, eu não sei dizer exatamente, mas assim, foi muito intenso. E assim, esses desafios são ações presentes, né? Sim. Meio que muito do nosso dia a dia. Então, por exemplo, de situações que ocorreram no projeto, né? Então, de certa forma, a gente ter que ter uma elasticidade em servidor. Então imagina, cara, nem nos melhores sonhos a gente imaginou ter 2,5 milhões de acessos simultâneos, não só na primeira hora, mas nas primeiras horas. Bateu isso quase, né? Que nos primeiros 2 dias se manteve essa quantidade de acessos. Então a gente teve que se preparar para que, de certa forma, colocar uma fila de espera. Uma fila de espera para quem já quem é usuário e habitual com e-commerce. O cara sabe que isso é um processo normal. Mas imagina você comunicar isso com o torcedor. Então gerou ali, vamos chamar na nossa linguagem de e-commerce, um backlog de saque gigantesco em redes sociais, na próprio burburinho ali dos encontros da nosso grupo bombando. Imagina, o WhatsApp eu tive que desinstalar porque não dava conta. Eu não consigo. Parente meu, certificado, só faltava me bater. Eu tenho que estar na fila para doar. Falei, olha, certificado, calma, vai ser assim. Enfim, foi intenso. O Ale, então, quase ficou louco. Então, são fases, né? Até mesmo você, de certa forma, ter soluções para bloquear
dentro da própria tecnologia, esses ataques sequenciais, porque conforme você recebe um ataque sequencial, que na realidade são milhões ali, né, de certa forma, de usuários, são robôs que criam usuários fakes, atacando ali a operação, e isso acaba atrapalhando, de fato, o próprio doador que queria fazer. Então, de certa forma, o torcedor, ele também não precisa entender isso, mas, de certa forma, é algo novo também para ele. Então, o grande desafio é, cara, o grande desafio foi como tirar, né, essas fricções ali do dia a dia para que, de certa forma, a operação fluísse e que a expectativa desse torcedor, muito próximo do que acontece no nosso mundo, ele vira um e-consumidor. Quantos milhões de torcedores não doaram já mais de 10 vezes? Tem torcedores que eu tenho certeza que doam mensalmente. Então, se a gente fosse falar hoje no mercado de e-commerce, isso nada mais é do que uma recompra. Apesar da gente não ser o propósito de ter isso no site, você ter lá a compra recorrente de uma forma automática, porque o meio de pagamento oficial é o Pix, mas isso a gente tem muito no nosso dia a dia. Então, assim... É o próximo passo, tá? Só para avisar, a gente acertou isso com a Caixa já. O Pix recorrente vai começar muito em breve. Aí é uma novidade legal. A novidade já... Spoiler alert. Mas é aquela coisa, né? A famosa... Hoje a gente fala muito do Omnichannel, a gente fala muito de, cara, trazer aquilo do físico que já ocorre e das funcionalidades que já operam muito bem para online e vice-versa. E o legal é que esse projeto contemplou essa sinergia, né? Exato. Legal. E o doutor falou que surgiu oportunidades com outros parceiros, né? Empresas que apareceram querendo participar do projeto. Quais são as oportunidades aí que vocês vão desenvolver, né, junto com esses novos parceiros, e quais ações vocês pretendem tomar daqui para frente para que continue engajando aí o torcedor e a arrecadação continue, né? Primeiro eu vou falar aqui da comunicação, senão depois o pessoal briga comigo, né? É um desafio de comunicação muito grande, né? Existe agora uma agência que está trabalhando para nos ajudar com relação a isso, porque você precisa usar uma mídia gratuita, né? E fazer com que aquilo seja positivo para a imagem, e mostrar, porque sempre também tem ali o Digão, o ex-presidente, chamava de espírito sem luz, né? Sempre tem um espírito sem luz que vai colocar ali um defeito, que vai colocar uma dúvida e tal. A gente conseguiu superar isso, né? Porque sempre tinha o cara que falava, mas será que esse dinheiro vai para lá mesmo? Será que isso? Então, assim, foram fases, né? E essa fase de comunicação agora está sendo bem importante. Novos projetos, parcerias com as empresas. A gente dá um outro spoiler aqui, está tentando organizar uma corrida, né? Nós queríamos que fosse a maior corrida do Brasil, mas a gente tem uma limitação, talvez a gente tenha mais de uma, vamos ver, que também está gerando um engajamento muito grande. Então, assim, a ideia inicial é fazer uma corrida em que a gente vai usar a plataforma, o app, a pessoa vai lá, faz o cadastro, o dinheiro que ela que seria a inscrição dela vai direto para a doação, e a gente está buscando parceiros para estampar o nome na camisa e cobrir os custos disso. Então, assim, parceiros pagam o custo e esse dinheiro vai para lá. Então, a gente está tentando fazer um evento bem grande. Já fizemos reunião, inclusive, com o secretário de Esportes de São Paulo, que super apoiou, tá nos ajudando nisso. Então, a gente tem muita coisa para acontecer ainda, e ao longo do tempo a gente vai soltando. A gente tem que ter um certo cuidado ao falar, porque, assim, são muitas empresas, muitas negociações, às vezes conflitam. Então, a gente tem que tomar mais cuidado, mas muita coisa vai acontecer ainda. A comunicação de vocês você tem uma agência que cuida? Como que funciona? Quais são os canais de comunicação que vocês Nós temos uma comunicação hoje específica no Gaviões, tá? Que é formada por voluntários, gente que tem ali o seu trabalho no dia a dia, trabalha com isso, né? Trabalha em grandes empresas, então por isso que ela é muito bem feita. Não é à toa que o Gaviões hoje tem quase 2,5 milhões de seguidores, né? Isso só pode acontecer com um trabalho bem feito, que é muito engajado, né? A torcida mais engajada do Brasil, né? Sem dúvida. E temos uma agência dedicada, né, para a campanha, e agora mais um comitê que foi formado também por CEOs de empresas grandes,
que formaram um comitê de marketing e nos auxiliam, né, tanto na comunicação, no marketing, todas essas questões que envolvem falar com o público, né? E só vou dar uma cutucada aqui nos projetos dos outros times, eles não têm a torcida do Corinthians, hein? Só tem que tomar esse cuidado. Também não tem o peso do conselho, né? Que a gente não pode divulgar alguns nomes, mas é um projeto que ele trouxe uma proporção tão grande que tem grandes figuras, né, do mercado e até mesmo da economia brasileira ali, que rege boa parte da economia brasileira, que acabou entrando como voluntário para fiscalizar, para ajudar, para trazer novas iniciativas. Então, muito de certa forma, é um projeto que, se eu tivesse que falar ali por torcedor, para nossa audiência, para o público que irá nos acompanhar, né, tem muita coisa por vir. Então, o projeto, eu arrisco que ele está ainda na fase inicial, né, doutor? Com certeza, né? Com certeza. Em termos de prazo, a gente chegou a 60 dias, né? E são 6 meses. Então, a gente está 1/3 ali ainda, né? E já alcançando 36 milhões e meio, salvo engano, hoje. Mas assim, aí vai num programa, fala, o pessoal vai, chega perto do dia 5, perto do dia 20, a gente já consegue até olhar uma sazonalidade. Sim. Teve um camarada, a gente não sabe os nomes, porque tem LGPD e tal, mas o cara nos primeiros 15 dias ele doou 27 vezes. Cara. Se eu soubesse que era, eu ligava. Juro por Deus, eu perguntava, falava, amigo, por quê? E fazia várias, assim, eu queria saber, sabe? São várias. Até hoje, eu vou dar um exemplo rápido aqui, enfim, pra gente não tomar muito tempo. Minha mãe fez uma cirurgia de varizes, essas coisas assim, e aí ela tava na minha casa cuidando das minhas filhas, ela falou assim, você vai na farmácia? Compra isso aqui pra mim? Era gás, uma coisa... Aí, tá bom. Aí peguei lá, vi a receita, embaixo, doearenacorinthians.com.br. Olha só que o médico colocou, o médico de 70 anos de idade, se você trouxer um comprovante de que você doou R$100, você ganha uma aplicação grátis. Isso foi quinta passada. Orgânico, né? Assim, quinta passada. Eu olhei e falei, não, que animal. Mãe, me explica aqui, o que é isso aqui? Ela falou, não, o médico, eu fui lá e ele me falou. Ele falou, mas... ele tem alguma relação, ele sabe? Ele falou, não, ele faz isso pra todo mundo. Eu falei, não é possível. Aí eu liguei pro médico, agradeci, falei, passei lá pro pessoal de relações públicas, eles vão fazer uma matéria, mas assim, olha o nível, né? Um médico ali, e por coincidência. Aí eu falei, conta pra ele. Aí minha mãe falou, não, mas o meu filho ajuda lá. Ele falou assim, é mesmo, aí, enfim. Que legal. Mas olha que loucura, assim, aonde o negócio chega. Surgindo ações... para potencializar a ação que vocês estão fazendo. Aí eu mandei um WhatsApp para ele, né, para agradecer. Ele me mandou umas 60 mensagens com várias ideias. Eu vou ter que ler depois, mandar. Tem muita coisa boa, né? Mas é isso. E é legal que é espontâneo, né? E aí quando a gente fala de torcida, uma coisa passional, acho que o projeto realmente ele tem muito para crescer, para ser desenvolvido, mas o que a gente está vendo aqui é a história sendo feita, né? Exatamente. A gente estava muito arrisada com as coisas que escreviam, que as pessoas falavam, né? O cara escrevia lá pra gente e falou, olha, eu queria agradecer demais vocês, porque é o seguinte, eu falei pra minha esposa que ia doar. E ela falou que se eu fizesse isso, ela ia separar. Eu tô doando muito. Aí o outro falava assim, e se eu pegar um empréstimo, não vou falar na empresa, naquela lá, e a gente... faz um combinado aqui, todo mundo pega o empréstimo lá, não paga o empréstimo e quita o Corinthians. A gente ajuda o Corinthians e não paga. Cara, era muito interessante, se divertiu. Inclusive, sobre a questão do empréstimo, uma das coisas é a responsabilidade social também, né, doutor? Porque o Pix, né, é um dinheiro imediato, né? Então, até a responsabilidade de homologação disso dentro dos órgãos, né, reguladores, para que não fosse cartão de crédito, porque aí você gera um impacto... muito maior, né, para a pessoa, né, ir para o mercado, pegar o dinheiro, fazer umas loucuras. Essa era uma preocupação, da gente não deixar que a pessoa se endividasse para fazer isso. Então essa foi uma exigência da Caixa, uma preocupação nossa. Então só pode fazer o Pix, né? Até o presidente Lula fez um Pix eu vi recentemente aí, quando teve a polêmica do Pix. R$1.013. Pode falar porque ele divulgou, né? Então, ele fez lá falando, o Pix não vai ser, né, Receita Federal e tal, mas assim, é uma forma de inclusão. Muita gente que também não tinha acesso a isso, que se cadastrar porque tinha que fazer. Exatamente. Então, enfim, de toda forma ajudou. De toda forma ajudou, né? Bom, estamos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Queria as considerações finais de vocês aí, né? Como que está sendo para vocês participar desse projeto até agora
e o que esperam aí pro futuro desse projeto. Vou começar aqui com o Jader. Boa. Bom, eu vou falar sobre a ótica da tecnologia e o quanto desafiador é. E eu acho que o recado é que não há nada que a gente não possa discutir e viabilizar. A gente está vendo um exemplo claro aqui do quanto a tecnologia está transformando vidas, né? E trazendo um resultado até social. Ele é esportivo, ele é financeiro, mas ele é social, né? Porque isso tem impacto na felicidade das pessoas, no bem-estar. E a gente tornou, né, uma plataforma que ela é transacional e relacional. Eu acho que a gente consegue, dentro desse contexto, evoluir muito e estamos abertos a discutir aí com novos parceiros. Fiquem à vontade aí para nos procurar. Show. Boa, pegando o gancho do Jader, né, por muitos anos, né, e hoje muito se fala que as plataformas são commodities, né, que, cara, é muito mais do mesmo, e tá aí um case provando que, cara, como que uma plataforma pode inovar, pode realizar essa conversão de ter uma relação não transacional, mais relacional, mas acho que meu principal recado também, nem tanto olhando do prisma de falando de UAP, é falando para a nossa audiência, né? Essa nossa audiência, ela passa por muitas coisas do que, putz, o doutor aqui, ele vive e está passando por isso nesse projeto. E eu acho que hoje, todo mundo que trabalha com internet, ela tem um grande impulsionador, né? Que acaba sendo, cara, as redes sociais. Então, antigamente, e até hoje ainda é forte a relação do marketing boca a boca. Sim. Olha só hoje o poder que tem as redes sociais e como que faz um projeto ter toda essa proporção de você conseguir viralizar com influencers, viralizar numa causa social com empresas, viralizar dos torcedores a compartilhar e distribuir para sua rede de amigos. Uma ação dessa com o próprio médico colocando, talvez, sabe lá, com seus tanto poucos anos. 100% orgânica, né? Está colocando isso. Então, como o Jader está trazendo, né? A gente falar da relação de, o quão difícil é um e-commerce ganhar uma autoridade orgânica. Então tá aqui, um puta exemplo, é óbvio, é uma grande marca, mas que procurou explorar todas as ações, né, as principais ações de marketing para fazer com que o projeto fosse um sucesso. Assim, são várias questões, né, para a gente finalizar aí, mas é que a gente ainda não consegue ter a dimensão de onde isso vai chegar. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. A gente vai fazer uma corrida. Cara, de repente é a primeira corrida da vida do cara. E o cara vai deixar de ser sedentário. Entendeu? O Pix, o cara nunca usou. Então, assim, a gente ainda não consegue ter uma dimensão. Então, assim, sempre que eu tenho possibilidade de falar, eu agradeço a oportunidade, né? Primeiro agradeço a minha esposa, né? E minhas 2 filhas que tiveram essa paciência, né? Ficaram bravas em alguns momentos, mas, né, não foi fácil, né? A gente tinha reuniões ali, 20 reuniões por dia, até meia-noite. Agradeço o Alê, né? Presidente do Gaviões. Os vice-presidentes, o Serginho, o Fantasma, né, que foram pessoas que me convidaram a fazer parte disso, que tiveram à frente também do projeto a todo tempo, que foram resilientes, né, que ouviram muitos nãos, né. Agradeço ao AP, que aceitou o desafio, né, como eu disse, muitos acharam que não ia dar certo, né, era uma coisa diferente. Você chegar lá e falar, cara, preciso, fazer uma roda quadrada, né, entendeu? Não, mas ninguém nunca fez isso, tá bom, vamos fazer alguma coisa aqui, vai fazer mudar o seu negócio, assim. Para eles, eu acho que, assim, fica o mérito de ter acreditado, né? Óbvio, é o negócio deles, eles vão, né, tiveram muitos desafios, tivemos muitos problemas, né, com tudo, porque o volume foi diferente, mas eu acho que a gente teve a oportunidade de participar de um negócio diferente, né? Que não sei daqui 10, 15, 20 anos como é que vão falar. Até aqui já fez história, né? Então, assim, mas o principal protagonista disso, na minha opinião, é a torcida do Corinthians, né? Como sempre, mostrando aí que, cara, não tem limites, né? Vamos 70 mil pessoas pro Japão, 1 milhão de pessoas na plataforma, tudo que você fala, né? Todo mundo fala. Então, assim, a gente... E o Corinthians viveu nesse momento, né? Teve esse detalhe, né? Um momento de impeachment, de um monte de problema, aquela coisa toda. Então, assim, o torcedor corintiano, a gente brinca, de fato é muito louco mesmo. Então, parabéns para ele, que é né? Nós, né, somos ali a força do clube. Então, obrigado por tudo, obrigado, né, pela oportunidade aqui. Espero que dê tudo certo, que se precisarem de mim, eu estou à disposição. Bacana, show demais. Bom. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui.
Um bate-papo muito, muito legal mesmo. Gostei bastante de conhecer mais no detalhe aí esse projeto que realmente fez barulho. Não tem quem não parou para olhar o que estava acontecendo ali. E, mais uma vez, obrigado. Vamos finalizar aqui mais um episódio do Caixa Preta. Se você não quer perder nenhum dos nossos conteúdos aqui do canal da Start Econ, então ativa o sininho, clica aqui no joinha, deixa um comentário aí do que você mais gostou, do que você não gostou e o que você quer ver no nosso canal. Então, obrigado mais uma vez, pessoal. Tchau, tchau.